Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos estudar a origem do efeito das afirmações, um texto de Paramahansa Yogananda. Abre aspas. A palavra do homem é o espírito no homem. As palavras faladas são sons produzidos pelas vibrações dos pensamentos. Os pensamentos são vibrações emitidas pelo ego ou pela alma. Deverias saturar cada uma de tuas palavras com as poderosas vibrações de tua alma. Se um homem é incapaz de infundir em suas palavras a força do espírito, sua linguagem é morta. Quando falamos demasiado ou quando exageramos ou falseamos os fatos, nossas palavras se tornam tão sem efeito como balas de papel disparadas por um rifle de brinquedo. É por isso que tanto as palavras como as preces de pessoas loquazes ou inescrupulosas em sua linguagem geralmente carecem de poder para operar uma mudança no curso dos acontecimentos. As palavras dos homens deveriam expressar não apenas a verdade, mas também sua própria compreensão e realização dessa verdade. Uma linguagem desprovida da força do espírito se assemelha a uma espiga de milho desprovida de seus grãos. Paramahansa Yogananda. Maravilhoso, maravilhoso texto, fantástico. Vamos agora comentar um pouco sobre ele. A palavra do homem é o espírito no homem. Vamos ver em que maneira nós podemos entender isso. Vejam que Deus é a palavra é Deus. Como nós dizemos, o que nos torna divinos, filhos de Deus em ação na terra, é o nosso poder de falar. Deus deu a todos nós a oportunidade de falar. E é a fala o grande poder de transformação da vida. É com a palavra que nós comandamos a hierarquia divina, sejamos conscientes dela ou não. Toda vez que abrimos a boca para falar, nós estamos então, como vocês já estudaram conosco anteriormente, nós estamos falando e o mundo espiritual então está com esse poder da nossa palavra, não só envolvendo o livre-arbítrio, mas também a vontade. A vontade de que aquilo aconteça, porque quando falamos, mesmo quando reclamamos e não queremos, se falamos, queremos, estamos atraindo. Então eu sempre digo, cuidem com o que falam, porque vocês vão atrair isso para vocês. Então, como nós ensinamos sempre, ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, ou por espíritos de baixo calão, espíritos terrenos, espíritos mundanos. Por isso a gíria, por exemplo, é tão negativa, porque ela anula o poder da palavra do homem. Então, como ensinam os mestres, o espírito, ele norteia a alma. Mas mais do que isso, a alma que permite que aquele espírito norteie a ela mesma, então, o que ela vai fazer? Ela vai expressar esse espírito. É um tai chi. A energia que ela permite penetrar em seu âmbito impulsiona a alma e a alma impulsiona o espírito. É aquele tai chi girando. Então, se eu permito participar de uma conversa de baixo calão, seja ela qual for, daqui a pouco aquela energia, então, eu estou permitindo que ela entre no meu ser. E eu vou, então, ter que lidar com ela, e ela vai me impulsionar. E eu vou acabar tendo que ou negá-la ou participarei dela. E não só as conversas que participamos, mas também os vídeos que assistimos e as músicas que ouvimos. Continuando para Paramahansa, as palavras faladas são sons produzidos pelas vibrações dos pensamentos. Os pensamentos são vibrações emitidas pelo ego ou pela alma. Então vejam que as palavras que saem da nossa boca, ou elas são comandadas pelo ego humano, que é a mente carnal, ou pela alma. Se elas são comandadas pela mente carnal, o que acontece? Elas são, então, unidas a espíritos de baixo calão que vão
tirar esse poder da alma de comandar a hierarquia. Agora, quando é pela alma, quando a alma fala a vontade de Deus, então aquele poder da palavra aumenta. É por isso que os mestres ensinam que o decreto dinâmico que nós fazemos, que muita gente fala, nossa, para que ficar repetindo tanto isso? Nós não só produzimos essa energia que o decreto está ali falando para ajudar no planeta, nós produzimos mais energia, como nós também ganhamos mais poder nas nossas palavras. Nós nos unimos, então, a essa energia de vibração, de pensamento que se torna palavra pela alma unida a Deus e não pelo ego unido à mente carnal. Continuando o que ele fala aqui, deverias saturar cada uma de tuas palavras com as poderosas vibrações de tua alma. Se um homem é incapaz de infundir em suas palavras a força do espírito, sua linguagem é morta. Então, quais são as poderosas vibrações de tua alma? Tua alma faz parte de Deus. Nós somos uma extensão da presença Eu Sou aqui na Terra. Então, quando nós somos parte dessa extensão de Deus na Terra, nós estamos fazendo o quê? A nossa atenção está em Deus, na vontade divina, e a alma está no comando, como a gente viu na aula sobre a mente carnal. Então não é a mente carnal que está no comando, é a alma. E quando a alma está no comando e ela está servindo à vontade de Deus, então a sua palavra tem poder. Continuando. Quando falamos demasiado e quando exageramos ou falseamos os fatos, nossas palavras se tornam tão sem efeito como balas de papel disparadas por um rifle de brinquedo. Nós não podemos, de forma alguma, nos permitir ficar conversando conversa fiada. Nós precisamos nos unir para falar de Deus. Mas eu não tenho gente da grande fraternidade para falar. Então busque grupos de estudo de Bíblia, por exemplo. É tão lindo isso. Não há necessidade de nos unirmos apenas a quem estuda os estamentos dos mestres ascensos. Isso é difícil mesmo. E muita gente que se diz estudante dos mestres, na verdade não são. Eles estão começando, eles não se dedicam. Não é só porque diz, eu estudo os estamentos dos mestres, que realmente são. Então, eu entendo que quando buscamos, mesmo entre irmãos, entre família, estudar a Bíblia, que é mais aceita por todos, então nós estamos ali garantindo momentos de evolução espiritual, de empoderamento da alma, de quebra este abuso que a sociedade nos impulsiona a fazer, que é esses momentos de falar e falar e falar coisas sem sentido. Falar de política, falar de esporte, as pessoas sentam, eu fico reparando, e ficam esperando a outra falar, uma outra falar, e falam, depois no final acho que nem lembram do que falaram. É como se fosse uma obrigação ficar falando das coisas que viu, você viu isso, você viu aquilo, é uma espécie de fofoca, não necessariamente aquela fofoca maldosa, mas vamos falar sobre as coisas que nós vimos durante a semana. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Continuando, mestre, é por isso que tanto as palavras como as preces de pessoas loquazes ou inescrupulosas em sua linguagem geralmente carecem de poder para operar uma mudança no curso dos acontecimentos. Então as pessoas que se deixam levar por essas conversas fúteis durante a semana e finais de semana e de noite e de dia, então essas pessoas, na hora que precisam orar realmente para fazer acontecer mudanças no país, na família, nas suas finanças, no seu dia a dia, nada acontece, porque suas palavras não têm poder. Continuando, as palavras dos homens deveriam expressar não apenas a verdade, mas também sua própria compreensão e realização dessa verdade. Então, e o que é a verdade? A verdade é a vontade de Deus manifestada, nada mais é a verdade. A verdade não é só porque aconteceu, a verdade é aquilo que realmente é a vontade do Senhor. A verdade é aquilo que está na mente de Deus. E o que eu penso sobre o meu vizinho, ou o que aconteceu na empresa do fulano, do Beltrano, isso não tem, é aquela história que bem fará o outro eu falar disso? Nada. A verdade é única, aquilo que está na mente de Deus. O que não está na mente de Deus não é verdade. Não tem futuro, vai morrer. Só vai ter vida eterna aquilo que está na mente de Deus.
E a comunhão com a hierarquia divina é a grande verdade. É sobre isso que temos que falar, sobre a nossa ascensão, sobre a libertação do mundo dessa situação difícil em que nos encontramos. Continuando e terminando, uma linguagem desprovida da força do espírito se assemelha a uma espiga de milho desprovida de seus grãos. Paramahansa Yogananda. Esse texto realmente está maravilhoso. Ele casa completamente com tudo que os mestres ascensos ensinam, com tudo que a mensageira Elizabeth Klaproth tem dito em todo esse tempo. É muito lindo, muito maravilhoso. Vitória sempre na luz de Deus.